Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa questãozinha aqui, ó. Sabendo que dois lados consecutivos de um triângulo isósceles medem 8 centímetros cada e formam entre si um ângulo de 120 graus. Determine o perímetro desse triângulo. Primeiro, a gente só tem um texto aqui que tem muitas palavras repetidas e a gente não consegue analisar de acordo com a figura. E sempre que a gente tiver questões assim, a gente tem que ter em mente que uma figura normalmente é melhor para a gente ter a noção do que a gente está trabalhando, tá? Então vamos tentar desenhar aqui uma figura aqui, um triângulo isósceles. A gente tem um triângulo isósceles, ele tem aí uma propriedade que ele fala aqui, triângulo isósceles contém dois lados com o mesmo valor aí, o mesmo tamanho. Só que ainda mais, né? A gente sabe que esses dois lados eles medem aí 8 centímetros nesse triângulo em questão, centímetros. E ainda mais, o ângulo formado entre esses dois lados entre si, ele é medido em 120 graus. Tá? E ele quer o perímetro, ou seja, a gente tem que descobrir o valor do lado oposto para fazer, né? Porque o perímetro é a soma dos seus lados aí, né? Dos seus contornos aí desse triângulo. Só que a gente não tem muitas informações até agora. A gente tem dois lados e a gente precisa descobrir o terceiro em questão. Ver uma coisa a mais que tem no triângulo isósceles que a gente pode utilizar aqui. Os lados aí que estão aí opostos aí, os lados opostos a cada lado, os lados, os ângulos opostos aos lados que são congruentes, que têm as mesmas medidas, são exatamente iguais, têm o mesmo valor, ou seja, o lado que está oposto ao primeiro, o ângulo que está oposto ao primeiro lado, 8 centímetros, e o outro ângulo que está oposto ao outro lado, que é 8 centímetros também, que são congruentes do mesmo tamanho, tem o mesmo valor. Então, se eu chamar aqui de alfa, aqui também tem que ser alfa. João, fechou aí? Só que ainda mais, a gente tem uma lei bem específica sobre triângulos, que é a soma dos seus ângulos. Então, a soma dos ângulos de um triângulo, somas internas de um triângulo, é igual a 180 graus. O que significa isso? Que alfa mais alfa mais 120 graus, que é o ângulo que está aí em questão, é igual a 180. Então, por essa equação aqui, a gente consegue descobrir aí esses alfas. Por quê? Alfa somado com alfa é igual a 2 vezes esse alfa, mais 120 graus. Isso é igual a 180 graus. Fechou aí? Com essa equação, a gente consegue descobrir por quê. Agora eu vou tentar isolar e deixar alfa sozinho. Significa que eu vou pegar esse 120 e colocar ele para o outro lado. Mudar ele de igualdade, de lado da igualdade. Então, ele está somando, normalmente a gente vai colocar aqui, se ele está somando, a gente coloca ele para o outro lado, mudando sua operação, né? Lembra? Operações inversas, então se eu estou somando, eu vou colocar ele subtraindo. Então, eu tenho 2 alfas, é igual a 180 graus, menos 120 graus aí. Então, tenho aqui 2 alfa, é igual a 180 menos 120, a gente tem que dar 60 graus, tá? Então, agora eu tenho 2 multiplicando alfa, faço a operação inversa, então tenho que alfa é igual a 60, a operação inversa da multiplicação é a divisão, então fica assim com o 2 para o outro lado, né? Eu coloco para o outro lado com a operação inversa. 60 dividido por 2 é igual a 30 graus aí. Então, alfa aí, ele já não é mais alfa, ele agora é um ângulo que mede 30 graus. Aqui é 30 graus e aqui é 30 graus. Tá bem, fechou. E vê que coisa legal. Por quê? A coisa legal aqui é que agora a gente consegue descobrir uma coisa muito boa. Por que isso? Porque aqui a gente agora consegue trabalhar para descobrir esse ângulo em questão. Por quê? A gente pode trabalhar das seguintes formas. Ou a gente vai trabalhar com os ângulos aqui em questão, ou os lados em questão aqui, de acordo com esse triângulo. Por quê? Eu agora não tenho um triângulo retângulo, não dá para trabalhar com aquelas relações trigonométricas padrões, seno, cosseno e tangente. Eu agora tenho que trabalhar com um triângulo qualquer. E nesses triângulos qualquer, a gente tem duas relações legais de trabalhar. Lei do seno, ou dos senos, e a lei dos cossenos aí, ou do cosseno, né? Então, tenho duas para ser trabalhadas aí. Eu consigo descobrir aí, através da relação aí do cosseno, que é o lado ao quadrado, x ao quadrado,
é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo lado e o ângulo oposto a esse cosseno. Então, eu tenho essa forma de trabalhar. Ou eu posso trabalhar com a lei do seno, que é a que a gente pode trabalhar agora em questão. Por quê? A lei do seno, ela define que a gente pode trabalhar com a razão do lado com o seu ângulo oposto é igual à razão do outro lado com a razão do ângulo oposto a ele também. Então, é basicamente isso aqui, ó. A razão, um lado, vamos chamar de 8, sobre o seno do ângulo oposto a ele, 30 graus. Por quê? 30 graus porque o ângulo oposto aí em questão ao 8, o lado 8 é 30 graus, então é o seno dele, tá? Então, a razão entre ele é igual à razão de qualquer um dos outros dois lados com o seu ângulo oposto também. Só que eu quero descobrir quem é x, então eu não vou fazer a razão desse 8 com o seu lado oposto. Eu vou fazer o lado oposto, que é o x, sobre o ângulo oposto aqui em questão, que é o 120. Então, seno de 120 graus. Fechou. Então, a gente já consegue ter uma razão legal. Só que aí vem um problema, porque seno de 30 graus é um ângulo notável. Então, fazer a tabelinha dos ângulos notáveis a gente consegue descobrir tranquilo, né? Até porque seno de 30 graus é tranquilo de se trabalhar. Seno de 30 graus, ele é igual a 1 sobre 2, né? 0,5. Então, fechou, não tem muito o que fazer, tranquilo de se trabalhar. O grande problema aqui é o seno de 120. E a gente tem uma propriedade legal aí, que a partir de 90 para cima até 180 graus, a gente consegue transformar qualquer seno, ou qualquer ângulo de seno ou cosseno, em um seno reduzido ou um cosseno reduzido que a gente tem como analogia. Porque quando passa de 90 até 180, os ângulos aí em questão, ele tem uma relação com os ângulos menores. Então, para a gente descobrir qual é a razão que a gente vai utilizar, a gente vai tentar reduzir seno, a gente tem que o seno reduzido de um ângulo alfa qualquer, ele vai ser idêntico a um ângulo maior de 90 graus, só que ele vai ser trabalhado assim, ó. Seno do alfa, ele é igual ao seno do ângulo de 180 graus, reduzido menos um ângulo maior que a gente quer trabalhar, que é o alfa em questão. Então, se eu estou trabalhando com um ângulo de 120, significa que eu posso reduzir 120 a um alfa menor, sendo que tem o mesmo valor, tá? Então, seno aqui desse alfa reduzido, ele é igual ao seno, seno de 180, tá? 180 graus, menos 120 graus em questão. Seno de 180 menos 120 é igual ao seno de 60 graus. Então, o seno de 120 ele tem o mesmo valor do seno de 60 graus. Então, eu consegui reduzir o valor e agora eu posso trabalhar o mesmo seno, só que de outra forma. E vê só porque eu ganho nesse sentido. Eu ganho porque agora o seno de 60 ele é um seno que ele tem um ângulo notável e dá para se trabalhar com aquela tabelinha que a gente já viu, tá? Então, a gente tem agora um seno de 60 graus. E o seno de 60 graus, quando a gente vai trabalhar seno de 60 graus, ele está aí aproximadamente como sendo raiz de 3 sobre 2 aí. Tá? Já ganha essa brincadeirinha em questão. Então, usando aqui essa formulazinha, a gente fazendo uma regra de 3 simples aqui, tá? A gente fazendo uma regra de 3 simples, a gente consegue descobrir o valor de x. Vamos fazer essa regra de 3 aqui um pouco mais abaixo. Fazendo a regra de 3 multiplicando, a gente tem x vezes seno de 30 graus, só que vamos já substituir. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Isso é igual a multiplicação de 8 vezes o seno de 120. Só que a gente tem uma analogia que o seno de 120 é a mesma coisa de utilizar o seno de 60 graus. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 aí. Então, raiz de 3 sobre 2. Então, fechou. Se eu for fazer aqui, colocar isoladamente esses valores, eu vou pegar aqui esse 1 sobre 2 multiplicando e vou colocar para o outro lado dividindo. Só que o que acontece? Quando a gente pega uma fração e passa para o outro lado, uma
divisão dela, basta eu fazer o inverso dessa multiplicação, inverter essa fração. O que significa isso? Significa que eu vou pegar x, vou colocar essa multiplicação dessa fração para o outro lado, 8 vezes raiz de 3 sobre 2, e dividir sobre 1 sobre 2. Só que a propriedade da divisão de fração é conservo a primeira parcela aí da multiplicação, conservo a primeira parte da divisão e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a gente ganha aqui que essa expressão aqui tem como x igual a 8 raiz de 3 sobre 2 vezes, vou fazer pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1 aí, tá? Só que aí a gente tem 2 multiplicando e 2 dividindo. Então, a gente vai cortar esses dois valores aqui. Então, a gente fica como x, vou colocar mais acima, tá? X é igual a 8 vezes raiz de 3. Só que 8 vezes raiz de 3 a gente não pode deixar nesse sentido, porque ele já não dá. Ó, use raiz de 3 como sendo 1,7. Então, x aqui ó, tem que ser igual a 8 vezes 1,7. E quanto é esse valor? Já que ele pediu em forma decimal, a gente vai ter que multiplicar esses dois valores. Tá? Então, 8 vezes 1,7, ele é idêntico a isso, a gente for fazer a multiplicação. 8 vezes 7 aí na tabelinha, né? 8 vezes 6 aí vai dar 40. 40, 8 vezes 6, 8, 16, 24, 48. Mais um 8 a gente fica com 56. Então, 56. Então, 1 vezes 8, a gente tem o 8 aqui em questão. Então, vai dar 6. 5 mais 8, 13. Então, uma vírgula a gente tem 13,6. Então, x aí, x é idêntico a o valor de 3,6 centímetros. Só que ele não pede o valor de x, ele pede o perímetro. O perímetro é a soma dos seus contornos. Tem que somar, né? O perímetro desse triângulo aí, ele é, primeiro lado, 8, mais 8, mais 13,6 aí, tá? Então, fazendo essa soma aí, 8 mais 8, 16. E o 16 mais 13,6. 13,6, 16 aí, ó, mais 13,6. A gente tem aí a soma que dá 6. 6 mais 3, 9. 1 mais 1, 2. Desce a vírgula, então o perímetro desse triângulo aí é igual a 29,6. É a letra E. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido e até uma próxima.